Tudo bem, gente? Meu nome é Fernando. Nesse vídeo eu cubro os princípios básicos do Link Server e suas funcionalidades. Eu vou falar sobre principais funções e recursos do Link Server 2010, os server roles e suas configurações, coexistência e pré-requisitos de instalação. Principais funções e recursos do Link Server 2010. O Link Server é uma plataforma de comunicação e colaboração. Uma das principais funções é IM presença, mensagens instantâneas entre os usuários e colaboração com o IM público, como o MSN e Google. Conferência, suporte de conferência de áudio e vídeo e compartilhamento de aplicação e desktop. E o Enterprise Voice é uma solução VoIP da Microsoft, implementada pelo Link Server. Proporciona o Link Server funcionando como um PBX IP. Todas essas features são suportadas por um único cliente. Então, com esse cliente você consegue fazer as conferências, fazer ligações para telefonia pública, trocar contatos de card. A solução corporativa de voz do Link Server, ela pode funcionar de três maneiras. Ela pode substituir sua estrutura de PBX, onde o Link Server funciona como um PBX IP, ou pode coexistir com outras soluções de PBX, adicionando e melhorando sua infraestrutura, adicionando funcionalidades de IM, conferência e áudio e vídeo para PBX legados. Este slide mostra os dispositivos e telefones homologados para o Link Server. A Microsoft tem dois fabricantes homologados, a Astra e a Polycom. Server Roles do Link Server 2010. O Server Role é definido por um conjunto de serviços e funcionalidades. Para que certas features funcionem, é necessário fazer o deploy de um ou mais Server Role. Essa arquitetura é muito boa porque ela proporciona uma maior escalabilidade do ambiente, onde você pode fazer pool de funcionalidade, pool de servidores com certas funcionalidades do Link Server. O Link Server 2010 possui 9 server roles atualmente: o back-end, o front-end, o director, o edge server, o reverse proxy, o archiving, o AV conference, mediation server e o monitoring server. Nos próximos slides eu vou cobrir as configurações e papéis de cada um deles. Back-end server. Ele não é um serviço do Link Server. O back-end é um servidor SQL responsável por armazenar as configurações dos usuários e do pool. O Link Server suporta as versões do SQL 2005, SP3 no superior, e 2008 SP1 e R2, todas as versões 64 bits. O Standard Edition, quando é instalado, ele cria uma instância em SQL Express 64 bits. Não é suportado SQL 32 bits. Front-end é o coração do pool do Link Server. Ele é responsável por autenticar e registrar usuários, presença, o address book, funcionalidades de IM e conferência, web conference, compartilhamento de aplicações e desktop. Para instalação no front-end é necessário o Active Directory no nível 2003 ou 2008 ou 2008 R2. Áudio e vídeo, responsável por manter as salas de conferência e os áudio e vídeo entre usuários,
O Director, ele é responsável por autenticar usuários e presença no serviço de conferência para usuários que se encontram fora da sua estrutura. Eles autenticam usuários antes de enviarem para o standard pool, para o front-end, e esse server role é opcional. A sua função é retirar do front-end a carga de autenticação de usuários externos, que acessem a estrutura de link server através do Edge Server, e proteger também o front-end de ataques de autenticação. Então toda a autenticação passa por ele antes de ser enviado para o front-end e registrado no pool. O Edge Server habilita comunicação e colaboração com os usuários que se conectem através da internet. Proporciona conferência para usuários não autenticados. Responsável pela federação entre domínios de link server e com os IMs públicos, como MSN, AOL, Yahoo e Google Talk. Ele é um serviço de DMZ, então é um servidor que não faz parte do seu domínio Active Directory e deve ficar numa rede separada do pool do front-end. O Archive habilita o armazenamento da comunicação, toda a comunicação de IM e de conferências para compliance e relatórios de utilização. Ele utiliza para esse archive uma base de dados SQL 2005 ou 2008 também, todas elas 64 bits. Ele não suporta nenhuma versão de SQL 32 bits e nem SQL Express ou Workstation. Monitoring Server. Monitoring Server ele coleta dados sobre a qualidade da rede. Então, tanto os serviços como o Enterprise Voice e o AV Conference. Também coleta dados de erro, podem ser utilizados como troubleshoot de falha de chamadas. Ele também utiliza para esse armazenamento uma base de dados SQL e também necessita do SQL Reporting Service. Ele suporta as bases de SQL 2005 SP3, 2008 SP1 e 2008 R2, todas elas 64 bits. Com o Archive Server, ele não suporta nenhuma versão de SQL 32 bits, Express ou Workstation. Mediation Server é onde é implementado o Enterprise Voice, ou a solução Voice sobre IP da Microsoft. Esse server role ele é responsável pela integração entre a infraestrutura do link server e a telefonia pública, a PSTN, e a coexistência também com os PBX legados ou outro PBX IPs. Para coexistência com PBX legados, é necessário um gateway de voz, um hardware para que faça a tradução. Reverse Proxy. O Reverse Proxy também não é um serviço do link server propriamente dito. Esse servidor é um ISA 2006 ou um TMG 2010 para publicação dos sites no front-end. O Reverse Proxy habilita as seguintes funcionalidades: download de conteúdo das reuniões, expansão de grupos de distribuição, download do address book, disponibilização do link web API Client, conferências de all-in, acesso ao Location Information Services e conexão de serviços para update de dispositivos. Coexistência de server roles. O back-end é o servidor SQL utilizado para armazenar as configurações do pool. Um pool de link server ele pode ser um pool standard ou um enterprise. As dois pools possuem exatamente as mesmas funcionalidades e funções. A diferença é que o pool enterprise proporciona a alta disponibilidade dos serviços do link server. Link server standard pool. Em um standard pool, o front-end e o back-end estão instalados no mesmo servidor.
Durante o wizard de instalação do link server, ele instala duas instâncias no servidor front-end utilizando um SQL 2008 Express 64 bits. Nesse cenário, você não consegue colocar as bases do archive no monitoring nesse servidor. No Enterprise Pool, o front-end e o back-end estão separados, estão em servidores separados. Eles fazem essa comunicação através da rede e nesse cenário você consegue instalar as bases de dados do archive no monitoring junto com o Central Management Store, que é a base de dados utilizada para armazenamento de configuração de serviços, trazendo tudo junto. No pool standard, alguns server roles e serviços não são suportados do mesmo servidor. Para isso, precisamos separar certos server roles em outros servidores na mesma rede. Para adicionar um director, por exemplo, ele não é suportado no mesmo servidor standard pool. Para adicionar um áudio vídeo conference, você pode instalar ele no mesmo servidor de standard pool. Para adicionar o Enterprise Voice, você pode instalá-lo no mesmo servidor de standard pool. Para a instalação do Archiving Server, você precisa de um outro servidor, ele não pode ficar no pool standard. Para adicionar no Monitoring Server, ele também não é suportado junto com o standard pool, mas pode compartilhar o mesmo servidor do archive. Todos esses serviços devem fazer parte do mesmo Active Directory Domain e ficar na mesma VLAN. Para adicionar um Edge Server, ele não é suportado no mesmo servidor. Para adicionar o Reverse Proxy, ele não é suportado no mesmo servidor standard e nem no Edge Server. Esses dois server roles são serviços de DMZ. Eles devem ficar numa rede separada dos outros server roles, mas essas redes devem ser roteáveis. Então, do Edge Server e do Reverse Proxy, você deve ser capaz de comunicar com o Standard Pool e com outros server roles em determinadas portas para a configuração dos serviços DMZ. Pré-requisito de instalação: o link server ele precisa do Active Directory Domain e deve ser os níveis suportados de 2003, 2008 ou 2008 R2. O link server não pode ser instalado em um controlador de domínio. Ele necessita também de uma infraestrutura interna de certificados digitais e o DNS deve estar configurado corretamente para as zonas do SIP address que você vai configurar. Bom, isso conclui este vídeo. Maiores informações no site do TechNet, do MSDN, e no meu blog também eu tenho bastante informação sobre os server roles e instalação. Muito obrigado pela atenção.